Hoje em Histórias do Tarô, vim falar um pouquinho para vocês uma história, né? Uma história, um acontecimento de um consulente associado à carta da morte. Como eu falei para vocês, eu trabalho com um tarô terapêutico, né? Eu faço tiragens geral, pode ser semestral, anual, eu também trabalho semanal ou mensal, depende da necessidade, da vontade do meu consulente, tá? Então a gente vai fazendo como se fosse um processo de autoconhecimento, de consciência, de esclarecimento diante da vida, de realmente se conhecer. Arcano, eu trabalho com os arcanos maiores do tarô. Arcano significa porta. É como se a gente desse permissão quando escolhe uma carta para aquilo que está no nosso subconsciente vir através de símbolos, das figuras, relacionado a arquétipos, relacionado à mitologia, à história, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente pode vir a viver e aprender, tá? Então, como foi essa história? É um consulente que eu trabalho com ele semanalmente e toda semana nós tiramos uma carta. A gente faz processo terapêutico e tiramos a carta, saiu a carta da morte. Carta da morte assusta, né? Em geral, a gente fala que no tarô existem as cartas positivas ou negativas, ou as cartas boas, as cartas controversas. Eu prefiro chamar de cartas duais. Aliás, todas as cartas do tarô, ela traz essa força dual. Depende de que momento ela aparece, de onde ela está no jogo, quais as outras cartas que aparecem junto com ela traz uma força mais positiva ou mais desafiadora. Mas existem cartas que realmente trazem um pouco mais de desafio, ruptura, mudança, uns chacoalhões, mas que são nada mais do que para a gente poder se libertar, refletir, se encontrar e mudar. É isso que eu falo, não existe desgraça no tarô, não existe determinismo no tarô. Então, quando apareceu a carta da morte, ele ficou preocupado porque achou que ia acontecer algum problema de morrer mesmo, que é geralmente o que as pessoas acham. E não significa isso, tá? Aqui, ó, vou trazer para vocês os decks que eu trabalho, a carta da morte, olha que bonita que ela é. Realmente a foice. Você tá passando por uma finalização, um final de um ciclo, de algo que não serve mais para você. Para você realmente renascer de um outro lugar. É a carta do signo de Escorpião, tá, gente? Então, a gente trabalha muito as questões emocionais também, que o signo de Escorpião tá ligado às águas profundas, que são as nossas emoções. Aquilo que tá bem escondidinho, sabe, que a gente não quer acessar? E é legal, porque a carta da morte vai realmente limpar o que a gente também tem dentro da nossa dualidade, porque nós não somos só positivo, nós temos a dualidade. E nós somos duais para quê? Para realmente aprendermos a encontrar o ponto do meio. Isso para mim é evolução, tá? Ó, aqui no tarô de Osho, que bonito. Transformação. Então, realmente, quando eu finalizo o ciclo, eu deixo embora, eu fecho o caixão, deixo aquilo que não serve mais de emoção, ou no mundo material, ou pessoas, ou relacionamentos, ou trabalho, tá? Porque quando a carta da morte aparece, é que realmente vai acontecer uma ruptura. Em geral, acontece na vida cotidiana mesmo, tá? Não necessariamente, mas em geral pode acontecer. De finalização, de uma libertação, de um livramento. É isso que a gente precisa entender para desmistificar o medo que essa carta traz quando aparece no jogo. Não existe medo, existe consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, eu posso trabalhar essa energia, eu posso mudar essa energia, eu posso me preparar para um maior desafio. Essa é a beleza do tarô. Então, como eu havia falado, o meu consulente tirou, e aí a gente faz semanalmente, na outra semana nós conversamos. O que aconteceu? Quase aconteceu uma questão de morte física, mas eu não senti isso no jogo. Mas um parente dele, um senhor já, parente dele, avô, morava sozinho e começou a apresentar problemas de demência, algo mais sério, que não permitia ele morar sozinho, e ele teve que ser colocado numa casa de repouso. Então, realmente, houve uma morte, houve uma finalização de um ciclo, onde ele tinha uma certa independência,
onde ele tinha a casa dele, as referências dele, e ele foi convidado a se olhar e estar num outro lugar, tá? Então, não houve uma morte física, mas houve uma finalização de um processo de vida, que em geral, hoje em dia, a vida mais madura ou a velhice tem trazido para muitos idosos, para todos nós. E realmente refletirmos e não nos apegarmos. Então, assim, finalizou um ciclo, ou você pode ficar na dor, lamentando, desesperado, chorando, ou você pode encarar como uma nova oportunidade de um renascimento para um outro lugar. Então, veja que interessante, o tarô ele mostra, a gente interpreta, a gente traz a luz, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Isso é o segredo do tarô. Então, você fala, e a adivinhação? Não trabalho dessa forma. É claro que o tarô ele mostra, né, as questões divinatórias ou de adivinhação, mas eu prefiro deixar ele mostrar aquilo que ele pode mostrar, que o consulente está preparado para olhar e para trabalhar. Bem-vindo novamente a Histórias do Tarô. Até o próximo. Namastê.